Aqui são os tipos de conectores que nós vamos utilizar para fazer, a conexão dos nossos enlaces de cabo, principalmente o cabo UTP categoria 5. Então, para realizar esses enlaces, nós vamos utilizar o RJ45 macho, que é o que fica na ponta, nas extremidades dos nossos cabos. Tá? E para fazer os arremates dos painéis de simulação de como se monta realmente uma rede na vida real, a gente vai utilizar o RJ45 tomado. Tá? Para ambos, há necessidade de trabalharmos com as duas ferramentas de clipagem e de put-down, de inserção de cabos, que a gente vai estar conhecendo no nosso encontro presencial. Aqui um pequeno resumo das velocidades que a gente vai encontrar. O cabo de categoria 5, já extinto, não mais encontrado hoje, ele trabalhava a 100 MHz e transmitia a taxa de 100 megabits por segundo. Tá? O cabo categoria 5E, esse sim, ele é muito presente nos dias atuais, nos dias de hoje. Tá? Nós vamos estar encontrando esse cabo trabalhando em uma frequência de banda de transmissão de 125 MHz e transmitindo 1 gigabit no máximo por segundo. Já o cabo categoria 6 é considerada a próxima geração dos cabos de rede. Ele é um cabo que transmite numa largura de banda bem maior do que o anterior, 250 MHz, e pode transmitir a velocidades de 1 gigabit por segundo, podendo chegar até 4 gigabits por segundo, dependendo dos equipamentos que você for utilizar nas extremidades, tanto no computador quanto no switch. Tá? Depende muito das placas de rede de ambos, para que você possa transmitir a 4. Mas inicialmente esse cabo é projetado para trabalhar a 1 gigabit. Você pode utilizar 100 megabits nele? Sim, você pode utilizar, porém é um desperdício de tecnologia, porque ele não foi projetado para trabalhar numa velocidade tão baixa. Perceba que é um cabo diferenciado, ele possui aquele traçante ali no centro, que a gente já conversou, que ele separa os pares. Além do nosso conector macho, ele é diferente, você não precisa de um alicate para fazer a conexão desse conector. Você pode estar utilizando apenas a própria mão, organiza-se os fios aqui dentro e a própria mão já faz a instalação do conector. O cabo categoria 6A, ele é, vamos dizer assim, considerado um dos melhores cabos de par trançado do mundo. Ele é um categoria 6 ampliado. Tá? Se você lançar se você lançar enlaces de rede de 55 metros, você vai estar trabalhando a 500 MHz de frequência, podendo atingir 10 gigabits. Pessoal, 10 gigabits é velocidade de fibra ótica, tá? Em um par metálico, par trançado, categoria 6A. Então esse cabo aqui, ele é fantástico por atingir altas velocidades, por ter um desempenho muito satisfatório em redes de alta disponibilidade. Tá? Então é importante saber utilizar esse cabo da maneira correta. Às vezes é inviável você montar uma rede inteira em categoria 6A, às vezes é inviável, o preço dele é muito alto, mas você pode utilizar a categoria 6A, por exemplo, para fazer um backbone, conectar um andar a outro andar de um prédio, e assim sucessivamente, um prédio a outro, se os prédios não forem muito distantes uns dos outros. Enfim, para fazer esses tipos de enlace maiores, ele que tem uma maior carga de comunicação, ele é bem recomendado para isso, tá bom? Como que ficaria a montagem dos cabos? Tá? Para se montar um cabo de rede, primeiramente a gente precisa de ter um conhecimento prévio sobre as cores dos fios. Então a gente vai estar chamando assim, branco e laranja, laranja, verde e branco, azul, azul e branco, verde e marrom, e branco e marrom. Tá? Toda vez que você encontrar uma cor seguida do branco, significa que é um fio que tem como cor principal o laranja, porém ele tem um rajado de branco, fazendo uma espécie de espiral em volta dele. Quando você pega um verde e branco, por exemplo, vai ser um fio todo verde com rajados de branco. Tá? Então essas são as cores, os pares que a gente vai encontrar dentro do nosso cabo UTP. Tá? É importante que seja respeitado a sequência lógica de montagem de um cabo. Não é a sequência que a gente quer montar, existe um padrão, e o cabo deve seguir esse padrão. Tá? Os cabos não podem ter menos do que 1,5 metro. Tá? O ideal seria em torno de 3 metros o cabo. Tá? É proibido a montagem de cabos menores de 1,5 metro. Você pode colocar as placas de rede em choque, começar a perder pacotes. Tá? E o ideal seria cabos com mais de 3 metros, esse é o tamanho ideal de um cabo. Mas você pode ter entre 1,5, 3, 4, até 100 metros, mas é proibido a montagem de cabos
com menos de 1,5 m e com mais de 100 metros. Tá? Para entender como que funciona a montagem dos cabos, deixo aqui a dica, né, para quem depois quiser fazer uma leitura completa. Existe o padrão EIA-TIA 568B, que é o padrão, que é uma normativa da ABNT que rege a montagem da parte de telecomunicação. Como a parte de redes ela está inserida na área de telecomunicações, né, é importante a gente, né, depois fazer uma leitura sobre isso daqui, tá? Mas principalmente nós vamos usar as duas normativas, a T568A e a T568B do padrão EIA-TIA. Tá? Esse padrão é o padrão de telecomunicação e esses dois padrões, né, o A e o B, são os padrões que regem a montagem de uma rede. Tá? Principalmente porque nós vamos trabalhar no nosso curso durante 60 horas, né, a montagem de redes. Então é importante conhecer o primeiro padrão. Tá? O primeiro padrão é o que a gente chama de fiação T568A. Muitos autores falam apenas padrão A, muitos professores usam essa nomenclatura. Né? Então, o nosso padrão A de montagem de cabo seria essa sequência aqui. Ó. Então, você tem o branco, do verde, verde. Então, quando você desmanchar o seu cabo, né, você tirar a capa protetora do seu cabo, você vai encontrar lá os 8 pares de fios, né, e você deve organizá-los da esquerda para a direita na sua mão. Essa sequência de fios, branco do verde, verde, né, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Organizou, aí a gente vai aprender depois a colocar, né, nós vamos aprender a colocar o conector. Tá? Mas esse seria o padrão A de cabeamento. Quando que você usa o padrão A? O padrão A deve ser utilizado quando você está trabalhando com cabos categoria 5. Tá? Categoria 5, você deve utilizar, né, cabos, deve utilizar-se o padrão A. Tá? Cabos categoria 5, 5E, você deve utilizar o padrão A de cabeamento. Tá? O padrão B, ele muda um pouco, ó, tá vendo? Então, o padrão B, você vai começar com o branco do laranja, e não mais com o branco do verde igual era no A. O branco do laranja, laranja, tá? Branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom, tá? O padrão B você vai utilizar se você estiver trabalhando com cabos categoria 6, tá? Tanto categoria 6 quanto categoria 6A, você deve implantar o padrão B de montagem do cabo. Como que se monta o cabo? Não existe assim uma regra universal na hora de você montar o conector RJ45 no seu cabo, né? No cabo de rede categoria 5E. Mais ou menos algumas dicas aqui que vão te ajudar na hora que a gente for praticar isso em sala de aula. Primeiro você vai cortar o cabo, né, do tamanho desejado e vai desencapar mais ou menos, vai descascar aí, né, em torno de 1,5 cm, né, o cabo tem que ter 1,5 m para você começar, tá? Em cada ponta você vai utilizar o seu alicate para desencapar, você vai retirar mais ou menos 2 centímetros, tá? Pode ser tirado até um pouco mais, no começo é meio difícil mesmo, então você pode desencapar até um pouco mais, tá? Das duas pontas. Nós vamos preparar os 8 pequenos fios, né? Ajeitar eles, fazer a sequência deles na mão, né? Escolhendo ou o padrão A ou o padrão B. Se você está trabalhando com um cabo categoria 5, vai ser padrão A. Se for um categoria 6, vai ser padrão B, tá? Você vai alinhar os fios, depois você vai usar o próprio alicate crimpador para cortar os fios, né? Eles têm que ficar assim em um padrão bem simétrico, tem que ficar tudo reto, né? Para que você possa colocar o seu conector RJ45. Tá? Feito isso, você vai segurar firmemente, vai pegar o alicate de crimpar, né, que vocês vão conhecer em laboratório, e vai pressionar solta, pressiona mais uma vez para garantir que está tudo bem conectado, tá? E aí você vai ter uma instalação já feita do seu conector. Lógico, isso daqui é só para você ter uma noção do que nós vamos fazer realmente com mais calma no nosso laboratório de redes. Esse daqui, ó, seria um padrão B dentro de um conector RJ45. Ó. Então perceba que vai ficar exatamente na ordem que foi mostrada nos slides anteriores. Branco do laranja, laranja, branco do azul, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Tá? Então todos os fios foram organizados, né, de maneira que eles possam entrar simetricamente dentro do nosso conector. Tá? Feito isso daqui, né, dificilmente você vai ter erros, né, na hora de você conectar algum tipo de cabo ou conectar o seu computador numa rede, você não vai ter nenhum tipo de erro.
Existe um outro cabo chamado de cabo crossover, tá? O cabo crossover hoje ele é utilizado quando há necessidade de você compartilhar informações entre computadores sem a presença de um hub ou de um switch. Então eu quero transferir informações de um computador para outro computador. Você deverá montar um cabo crossover. Por que você tem que montar um cabo crossover? Tá? Aqui existe do lado esquerdo desse desenho um funcionamento que mostra computador hub, né? Como que seria a comunicação. No hub, perceba que o par 1, né, o fio número 1, que é o branco do verde, ele vai estar, na verdade, no nosso computador ele vai ser o TX e no hub ele vai ser o RX. Tá? Positivo e negativo, positivo e negativo. Então veja, ele transmite aqui e recebe aqui no mesmo par. Tá? Só que no hub está configurado como RX e aqui como TX. Quando você tentar fazer, se você fizer um cabo convencional, né, as duas pontas iguais, né, padrão A de um lado, padrão A do outro lado, no computador ele não vai interpretar que aqui é RX, então você vai ficar com dois TX, né, como se fosse aqui, ó, tá vendo? Então TX com TX, TX com TX, não dá certo, tá? Ele precisa de um par que transmite e um par que recebe, tá? Então há necessidade de nós fazermos uma inversão, ou seja, um crossover, né, uma troca de pares, para que a comunicação computador com computador possa acontecer, que é o que é feito aqui, ó, tá vendo? Então eu venho com o meu TX, né, e distribuo no RX aqui e no RX aqui. Esse computador, se precisar se comunicar com esse outro, vai transmitir por aqui, esse recebe por aqui, esse transmite por aqui, esse daqui recebe por aqui, tá? Um resuminho para você não esquecer mais como que monta um cabo crossover. É só você pegar em uma extremidade do cabo, você monta o padrão A, ó, pode ver aqui, ó, branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. E do outro lado, na outra extremidade do cabo, você vai montar o padrão B, branco do laranja, laranja, né, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Feito isso, você já tem um cabo crossover para fazer a comunicação entre dois computadores, basta apenas fazer a configuração das placas de rede para que eles possam se comunicar. Um pouquinho de fibra óptica, né? Não é o foco do nosso curso, não tem, né, a parte de fibra, a gente apenas vê aqui na videoaula, tá? Uma noção sobre fibra óptica. Né? Primeiro, fibra óptica ela é construída, né, por pedaços de vidros ou de materiais polimétricos, polidos, né, que tem a capacidade de transmissão da luz. Esse filamento, que na verdade a gente pode chamar de cabo, né, ele é onde corre a luz. No cabo par trançado, a gente tem a presença de pulsos elétricos. Em uma fibra óptica, a gente tem a presença de pulsos de luz. Tá? Então, esses pulsos de luz, né, vão ser transmitidos dentro de diâmetros extremamente finos. Tá? Então, ó, na casa dos micrômetros, um micrômetro ele é mais fino que um fio de cabelo. Então, o lugar onde essa luz passa, né, ela é mais fina do que um fio de cabelo nosso do ser humano. Então, a luz vai ser transmitida, né, através desse diâmetro presente dentro da fibra óptica. E aí nós vamos ter dois tipos de fibra, a fibra multimodo e daqui a pouco a gente vai conhecer a fibra monomodo. Tá? A fibra multimodo tem um diâmetro de núcleo maior que as fibras monomodo, tá? De modo que a luz tem vários modos de propagação, ou seja, a luz ela trabalha por reflexão dentro desse tipo de fibra. Tá? E ela vai percorrer, né, em diversos caminhos. Então a luz vai fazer um caminho, vamos dizer assim, chamar como aleatório. Né? Você não vai ter um caminho reto da luz, ela vai ir trabalhando como se fosse espelhamento. Né? A luz bate no espelho, bate no outro e vai indo e vai passando por dentro da fibra nesse caminho. Esse tipo de fibra é utilizado em curtas distâncias, então ela é uma fibra mais lenta um pouco, ela é mais barata, porém é uma fibra óptica, não tem perda nenhuma, né, porque não há interferência de redes elétricas, não há interferência de motores, assim como existe no par trançado. Aqui um desenho que tenta explicar, né, o funcionamento. Então veja que a luz ela percorre, né, um caminho variável dentro dessa fibra multimodo, tá? Você não tem um caminho único. A fibra monomodo ela trabalha de forma inversa, então ela tem um núcleo mais estreito, tá? Então por ter esse núcleo menor do que a fibra monomodo, a fibra multimodo, tá? A fibra monomodo ela requer mais atenção na hora de ser instalada, é uma fibra mais delicada, tá? Então você precisa de tomar mais cuidado na hora de manusear ela, porque ela trabalha com uma alta taxa de transmissão, né? 10
gigabits por segundo é a velocidade dessa fibra, né? Então, por ser uma fibra que transmite muita informação, ela também foi projetada para se trabalhar, né, em grandes distâncias. Então você não utiliza geralmente monomodo para fazer links indoor, você vai utilizar monomodo para fazer links outdoors, né, de longas distâncias, com mais de 2.000 metros. Então essa é a aplicação desse tipo de fibra. Aqui um desenho que mostra como seria o núcleo de uma fibra monomodo. Então você tem um núcleo tão estreito, né, que o pulso de luz ele praticamente não reflete. Ele reflete, mas ele reflete muito menos, né, do que a fibra multimodo reflete. Tá? Com isso você vai ganhar uma propagação, né, do pulso luminoso muito mais rápido do que na multimodo. Para se trabalhar com fibra, né, são necessários alguns equipamentos especiais. Tá? Então aqui eu estou mostrando, por exemplo, um roteador onde chega um link de fibra, né, e aí você tem a conversão desse link de fibra que está chegando aqui nesse conector TX-RX verde que está aparecendo, tá? E aí você tem a distribuição depois para uma rede, né, com categoria 5 aqui, no caso categoria 5, CAT5E, tá? Convencional desses que a gente tem em todos os lugares. Esse aqui é um equipamento de conversão chamado de Media Converter, ou seja, conversor de mídia, né? Onde você vai ter a entrada da fibra aqui e a saída do cabo par trançado aqui do outro lado. Tá? Esse cara aqui é chamado de DIO, né? Distribuidor óptico, onde você tem a chegada de várias fibras, ó, tá vendo? Cada um desses aqui é um par de fibra. Então você tem várias fibras chegando em um único equipamento onde você vai fazer a distribuição. Muito usado em indústrias, né? Vários setores separados dentro de uma indústria. Aí depois você precisa de juntar tudo no data center, você vai precisar de um distribuidor óptico, né, para concentrar a chegada das suas fibras lá no departamento de tecnologia. E aqui é a máquina que faz a fusão de fibra. Ao contrário do cabo par trançado, que a gente não pode emendar de jeito nenhum, não pode se fazer um reparo nesse cabo, né, quebrou, tem que ser trocado o cabo inteiro. A fibra ela pode ser remendada, vamos chamar assim, ela pode ser feita uma fusão dessa fibra. Só que para fazer a fusão dessa fibra, você precisa de uma máquina especial para fazer tal trabalho para você e de um curso também para manusear ela, porque é algo bem delicado, né, e tem que ter uma certa precisão para poder trabalhar com esse tipo de equipamento. Cabeamento estruturado, esse daqui é o grande, vamos dizer, o grande núcleo dessa parte de redes, né, esse início do nosso curso, essas 60 horas iniciais, né, a ideia do cabeamento estruturado é essa daqui, é usado, né, para padronização e identificação dos elementos da rede. Ela vai facilitar a identificação de erros e possíveis falhas de conexão. Então uma rede bagunçada ela é muito mais complicada de ser dada uma eventual manutenção de emergência. Se você tem um cabeamento estruturado, né, como esse daqui, ó, fica muito mais fácil de você identificar possíveis erros que você vai estar talvez encontrando na sua rede, né? Se você aplicar a técnica de cabeamento estruturado, você já nem vai ter tantos problemas de rede, mas se vier acontecer, né, facilmente você vai encontrá-los, tá? Pelo contrário seria se você trabalhasse nesse formato aqui, ó. Então veja, redes totalmente bagunçadas, desestruturadas, um rack totalmente desorganizado. Isso daqui, se chegar a dar algum tipo de problema, né, uma pane geral, né, você vai demorar horas para identificar onde está o problema. Tá? Então isso daqui é um cenário muito encontrado, não se assustem, tá? Isso daqui realmente acontece às vezes, mas é porque é um departamento de tecnologia que não dá a devida atenção para a parte de rack de rede, né, da sua empresa. Então o cabeamento estruturado é uma padronização de cabos, né, de elementos que formam uma rede, para que se evite, né, as desconexões, as paradas repentinas da rede, e se vier a acontecer, de fácil identificação, porque está tudo estruturado em um padrão. Tá? Veja, ó, nada de cabos jogados no chão, emendas de cabos, nem pensar. Tá? Então hoje nós temos tipos de tomadas, né, RJ45 dessas de embutir na parede, você pode colocar até 4. Né? Então eu sempre falo para meus alunos, ó, dá uma olhada nessa imagem aqui, você tem 4 tomadas sobrando. Por quê? A pessoa que vai montar uma rede, o ideal é que ela já projete a rede sobrando pontos de rede. Né? Nunca projete uma rede de uma empresa, né, que média ou pequeno, grande porte que seja,
né, que você tenha lá contado os números, né, de pontos de rede. O ideal é que você deixe sempre sobrando um pouco, porque as empresas crescem e fazer manutenção em rede depois é muito ruim. Não tem como usar conduítes, utilize esses externos, né? É melhor você utilizar uma tomada externa dessa daqui do que deixar o cabo jogado no chão. Aqui, ó, o patch panel. O patch panel serve para você fazer toda a conexão dos cabos de rede que montam um prédio, tá? Então vai chegar tudo em uma única régua de tomadas, vamos chamar assim, uma régua de tomadas de RJ45, que vai ficar no nosso rack. Tá? Então veja aqui, ó, nessa fotografia nós temos um patch panel aqui e um patch panel aqui. São várias conexões chegando no patch panel. Para você ativar esse ponto de rede, você vai ter a necessidade de estar trabalhando com o patch cord. Patch cord são cabos prontos, você já compra ele na fábrica, né, com 1,5 metro ou 3 metros. Tá? E ele já vem homologado. O que é o homologado? Já é um cabo testado e esse cabo está funcionando, né? Então já é um ponto a menos de preocupação de falha de conexão da nossa rede. E aqui uma ideia do que nós vamos trabalhar no nosso laboratório. Tá? Então eu vou ter aqui o meu rack de rede. Tá? Então todos os meus pontos de rede, ó, pode ver, esse daqui é um ponto de rede na parede, esse daqui é outro ponto de rede na parede e esse é outro ponto de rede na parede. Tá? Então todos os pontos de rede vão chegar na onde? No meu patch panel. Tá? Toda vez que eu tiver um computador conectado, eu tenho que realizar a conexão do meu patch panel no meu switch para poder ativar esse ponto de rede. Se eu realizar esse tipo de manobra, esse computador aqui já vai estar conectado na minha rede local, tá bom? Lembrando, uma observação importante, lá no nosso material a gente viu que os cabos têm limites de tamanho, 100 metros de cabo, 55 metros de cabo por categoria 6 ampliado, tá? 55 metros de cabo é o equivalente da saída do rack, né, até a tomada na parede, mais o pedaço de cabo que você conecta ao computador. Então tome cuidado para não lançar, por exemplo, isso daqui, ó, lanço 100 metros aqui e esse cabo aqui tem mais 3 metros. Então você está na verdade com um lance de cabo de 103 metros. Isso pode te gerar perdas de pacote na sua rede, podendo causar até a desconexão desse computador. Tá? Então muita atenção na hora de fazer os lançamentos, né, de cabos de rede, que pode gerar algum tipo de problema para você. Aqui mais alguns equipamentos especiais, ou seja, coisas que a gente só usa em redes de computadores, conhecido como parafuso porca-gaiola, né? Nossa estrutura que vai organizar os nossos pontos de rede, os nossos patch panels, né? Eles vão parafusados. Ó. Aqui eu peguei uma fotografia de um manual de instrução, então nós vamos precisar desses parafusos porca-gaiola. Esse parafuso, por possuir essas duas abas laterais, a porca fica presa na estrutura do nosso rack e não há necessidade de uma outra pessoa ficar segurando. Tá? Então isso daqui é importante, todo rack já vem com alguns kits desse daqui de porca e parafuso, mas o ideal é que você tenha bastante, porque toda hora a gente precisa de acrescentar ou tirar alguma coisa do nosso rack. Tá? Então esses os tipos de parafusos que vão fixar tanto o nosso patch panel, espelho cego, bandeja, switch, né? Às vezes alguns servidores, então é sempre bom ter bastante desses parafusos por perto. Os acessórios de rede é uma parte importante, né? São os equipamentos mais importantes com relação à organização dos cabos, tanto na parte da frente do nosso rack quanto na parte do fundo do nosso rack de rede. Tá? Na parte da frente, porque é nele que nós vamos trabalhar esses dois equipamentos, que é a nossa guia de cabo, né, que vai organizar toda a conexão do patch panel com o switch. Tá? Todos os cabos vão obrigatoriamente estar dentro dessa guia nossa de cabo. Tá? Depois nós temos a parte do fundo, você vai ter a parte elétrica, né, dos equipamentos, as tomadas que vão ligar os nossos switches, os nossos roteadores, os nossos roteadores Wi-Fi, né, servidores, eventuais servidores que fiquem também, né, no nosso rack. Você vai ter que colocar tudo conectado nessa régua. Então você tem que mensurar a quantidade de tomadas necessária, porque você está vendo que existem vários tipos de réguas de tomada, né, no formato de rack de rede. E por fim, a nossa bandeja, né? É na bandeja que você vai estar colocando os equipamentos que não são, né, no formato de rack. Por exemplo, um roteador ADSL, um roteador Wi-Fi, né, um no-break pequeno. Eles não têm formato de um rack, então não tem como você parafusar na estrutura, né, do nosso armário rack. Por isso, a necessidade de você ter uma bandeja, certo? Esses são os equipamentos, né, dentre outros que fazem a montagem estruturada da nossa rede.
tá? Esses são os acessórios mais utilizados, né? E o que nós vamos exercitar em sala de aula. Pessoal, essa foi a nossa videoaula inicial, né, do curso de redes, onde nós aprendemos um pouco sobre as terminologias muito comuns, né, e muito trabalhadas quando o assunto é rede de computadores, né. Espero encontrá-los todos no nosso laboratório de redes para exercitarmos na prática tudo que foi visto nessa web aula. Obrigado e até a nossa próxima.